Hoje nós vamos conversar sobre 10 fatos científicos que sobre crianças de 0 a 4 anos, especificamente sobre a aprendizagem de criança de 0 a 4 anos. Então, se você tem filhos nessa faixa de idade, né, fique de olho aí que eu vou falar 10 coisas que podem ajudar a você entender ou trabalhar melhor o cérebro da sua criança, né? Então, a primeira dado científico é que nessa idade de 0 a 4 anos, o cérebro tem um alto crescimento rápido, né? Vou colocar aqui o dado científico. O cérebro de uma criança atinge cerca de 90% do tamanho de um cérebro de adulto aos 3 anos de idade. Esse crescimento rápido é crucial para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e motoras essenciais. Ou seja, até os 3 anos de idade, a criança já vai ter 90% do cérebro desenvolvido. Ou seja, o desenvolvimento é muito grande, porque depois dessa idade, o desenvolvimento vai diminuir drasticamente. Então, o desenvolvimento nessa idade, 0 a 3 anos, é super, hiper, megamente acelerado para conseguir chegar com 90% da sua capacidade. O segundo, o número de sinapses, né? Durante os primeiros anos de vida, uma criança pode ter até 1 trilhão de sinapses ou conexões neurais, né, no cérebro. Esse número é mais que o dobro que um adulto tem, refletindo uma intensa atividade cerebral. Então, essa mentira que as pessoas caem, que crianças pequenas não aprendem, não entendem nada, deixa ali no cantinho que ela não está aprendendo nada, não está entendendo nada, é pura mentira e não tem embasamento científico nenhum. Pelo contrário, nos primeiros anos de vida, as crianças têm mais que o dobro de conexões neurais que os adultos. Terceiro, as crianças têm sensibilidade ao ambiente. O cérebro infantil ele é extremamente sensível ao ambiente. Então, experiências positivas, como interações calorosas e amorosas, elas causam alterações cerebrais na criança, que vai ser levada até quando ela for adulto. Assim como também experiências negativas podem também encadear consequências terríveis, né, na vida das nossas crianças. Só é você parar para pensar em você, né? Você tem algumas coisas dentro de você que talvez alguns pensamentos ruins ou algumas coisas que você gostaria de mudar e você talvez não consiga mudar tanto, e são coisas que são lá da sua infância que você traz o resquício até hoje para a sua vida adulta, para você ter noção de como que isso interfere. Por exemplo, rejeição. Geralmente quando os pais são separados, são coisas que até quando você é adulto, você trabalha e você tem que lidar com esse sentimento de rejeição, de aceitação, de querer a aceitação das outras pessoas, por causa de uma atitude sua, de uma coisa, né, um evento ruim que aconteceu na sua infância. Então as crianças elas são extremamente sensíveis ao ambiente. Quarto, período crítico de aprendizado. Olha o dado científico. Fato. De 0 a 4 anos é considerado um período crítico para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras, linguísticas e emocionais. O aprendizado desse período é mais eficaz e duradouro do que um aprendizado quando um adulto, né? Isso daí, mano, é fácil de exemplificar. Você que é adulto, que já tentou aprender inglês depois de 30 anos de idade, que nem eu, mano, é um sofrimento miserável, né, não? Parece que o negócio não entra no nosso cérebro, apesar de que a gente queira muito aprender aquilo, entenda a importância, aquilo não entra muito. E crianças, por exemplo, que são expostas à linguagem, a vários tipos de linguagem, acho que eu vou falar sobre isso daqui. Quando criança, elas conseguem pegar aquela pronúncia, aquelas palavras como se não fosse nada. Então, eles conseguem aprender aquilo assim numa facilidade enorme. Então, esse período de 0 a 4 anos é o período que você tem que expor sua criança a ouvir, não ver, tá? Televisão não, mas ouvir o máximo de linguagens e coisas diferentes, né? Então, exponha, né? Se você tem algum amigo americano que vai vir aí, ou algum amigo que fala inglês, japonês, algum amigo lá da sua igreja que fala alguma coisa, force ele a falar as outras línguas com a sua criança, apresente, né? As palavras inglês, português, japonês, italiano, inglês, porque por mais que isso daí para você possa parecer muita coisa, o cérebro da criança tem a capacidade de absorver vários tipos de linguagens completamente diferentes. E isso, por mais que a sua criança não vire, por exemplo, quando criança fala uma fluente em inglês, isso vai ajudar
quando ela for adulto, porque é um período de aprendizado, como diz aqui, ó, que é o mais eficaz e duradouro. Então, para você que tem dificuldade de inglês, aí já sabe que você não foi exposto para o inglês quando era pequeno. Quinto, a importância de estimulação sensorial. A estimulação sensorial, como ouvir música, brincar, diferentes tipos de texturas e explorar ambiente, é essencial para o desenvolvimento cerebral. Isso ajuda a formar bases para habilidades complexas, como linguagem e pensamento crítico, né? Então, quando criança, aquelas brincadeiras de textura, de pegar em massinha, em aquelas melequinhas, né? Aquele slime, esse tipo de atividade, eles vão criando conexões cerebrais nas crianças para gerar uma análise crítica complexa. Por exemplo, ela vai brincar naquele slimezinho e aí vai ter coisas que ela vai gostar e não vai gostar. Aquilo dali é uma forma de pensamento crítico, né? Então vai treinando nas crianças esse tipo de habilidades. 6. Desenvolvimento da linguagem. O fato científico que eu peguei foi: o desenvolvimento da linguagem é extremamente rápido nessa fase. Isso aqui eu precisava nem falar, que qualquer pai observa isso no seu filho, né? Aos 3 anos, uma criança típica pode conhecer cerca de 1000 palavras. E a interação verbal com os pais e cuidadores é um dos principais impulsionadores do desenvolvimento. Ou seja, o que vai impulsionar o seu filho a falar bem, falar muito, falar rápido, não vai ser ver TV, não vai ser atividade, não vai ser a fala, sua fala com o seu filho, né? Vai ser o quanto você fala com o seu filho, então por isso que é importante você falar. Aquele livro, O Cérebro da Criança, que eu já indiquei para vocês várias vezes, né? Ele é desta grossura, mas ele é muito rico. Naquele livro, ele fala, inclusive, que os bebês pequenos, 6 meses, um ano, você tem que descrever tudo que você faz, né? É meio que a pessoa fica pequenininha doida, né? Porque a criança pequenininha, ela não entende o que você fala. Mas nesse momento, o cérebro tá fazendo aquelas, trilhão de sinapses e tá absorvendo tudo. Por exemplo, você vai dar banho no seu bebê e você fala: meu filho, olha só, vamos lavar o pezinho, vamos lavar a mãozinha, vamos lavar o corpo. Ó, Deus fez você de modo especial. Você é muito especial para Deus. Deus criou você. Mamãe ama você, o papai ama você, Deus ama você. E você vai descrevendo: olha, agora nós vamos comer. O que tem aqui, vó? Tem uva, tem isso, tem aquilo. E você vai enriquecendo e falando. E quanto mais você falar com a criança, mais ela vai ter facilidade na parte de aprendizado, tá bom? Próximo dado científico, o 5º agora, né? A importância de estimulação sensorial. Então, nessa fase também, você pode colocar na sua criança noções de musicalização. Então, ouvir música, brincar de bater palma, batidas, né? Eu tenho até no meu Instagram lá uma música lá que você dá alguns comandos e a criança para, né? Estátua, pare! Esse tipo de estimulação musical, ela causa, assim, ela sobe o índice de aprendizado altíssimo na sua criança. Principalmente se a sua criança, ela tiver um aprendizado auditivo, né? Que é aquela criança que aprende pelo ouvir. Tem o sinestésico, tem a criança que aprende vendo, sentindo. Mas, quanto mais coisas você engloba no aprendizado, mais você vai efetivá-lo. Por exemplo, você vai ensinar sobre letras, depois você vai cantar sobre letras, depois você vai fazer coisinhas de massinha sobre letras, você colocou vários sentidos e essa união de sentidos vão fortalecer o aprendizado, né? Então, é importante a estimulação sensorial na criança e auditiva. 6. A linguagem, daqui eu já até comentei sobre isso, né? Um fato sobre isso também é que a criança, ela vai ter habilidade e ela pode ser trocada, por exemplo, de um país para o outro e falar aquela nova língua como se fosse nativa em pouquíssimo tempo, né? Habilidade de fala e adquirir palavras. Então agora, o máximo de palavras que você conseguir colocar, mas vai ser muito para a cabecinha dele, não existe.
a questão da de decorar, né? A decoração, é decoração? Não sei como é que se fala o termo, né? Essa questão de inculcar verdades na cabeça do seu filho nunca vai ser demais, né? Quando ele não estiver mais conseguindo fazer alguma coisa, claro, você vai parar e fazer outra atividade. Mas o máximo que você conseguir colocar de informações, depois de um momento aquela informação vai começar a fazer sentido e ele vai começar a categorizar. Por exemplo, você vai ensinar um monte de palavras em inglês, algumas palavras em italiano e alguma palavra em português. Ah, ele é criança, não entende. O que é cat? Gato, né? Não sei como é que é espanhol. Não sei, não lembro. Ah, é perro, né? Perro, não lembro. Enfim. Aí, pera, cachorro, acho que é cachorro, né? Não sei. Você vai falando várias palavras. E para aquela criança não vai fazer sentido, ela só decorou aquilo. Mas quando ela for maior, ela vai conseguir categorizar e vai conseguir separar as informações. E isso vai facilitar muito na hora de aprendizado de linguagens diferentes, né? Diferentes línguas. Sétimo, nessa idade tem desenvolvimento das funções executivas. Eu vou fazer um post só falando sobre funções executivas. Era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar em toda a minha vida e eu estudei muito para poder entender, né? Foi até uma tia minha que comentou. Ela é neuropsicopedagoga e ela estava comentando comigo sobre isso, né? Que é uma das primeiras habilidades que precisam ser desenvolvidas na criança, que são as funções executivas. Eu vou conversar sobre isso com vocês, mas só para vocês entenderem, né? Eu vou ler o fato. O dado científico, né? As funções executivas, como a capacidade de planejar, focar a atenção, lembrar de instruções e controlar impulsos quando adulto, começam a desenvolver nos primeiros anos de vida, especialmente por meio de jogos que exigem concentração e autocontrole. Especialmente quando você ensina, por exemplo, a criança a ficar sentado na hora da comida, ou esperar para orar e depois comer, ou comer toda a comida. Isso fortalece as funções executivas, aquele A vem antes de B, porque vai ser um adulto que vai entender que existe o tempo certo, que precisa esperar, que nem tudo é do jeito dele. E você sabe que tem muitos adultos que não têm funções executivas bem trabalhadas. Não tem capacidade de foco, não tem capacidade de atenção, não tem capacidade de planejamento e nem de sequenciamento de trabalho. Faz tudo na doida assim, né? Então isso pode ser trabalhado com uma criança, por exemplo, funções executivas com uma criança de 1 ano de idade. Então quando você trabalha funções executivas na sua criança, você está fortalecendo para ser um bom adulto, né? 8. Aprendizado social e emocional. Vou ler o fato, dado científico. O aprendizado social e emocional é altamente dependente das interações com os adultos e outras crianças. Nessa fase, as crianças aprendem a reconhecer expressões faciais desde muito bebezinho. Eu estava vendo uma pesquisa científica que bebê consegue interpretar as expressões faciais da mãe. E desenvolver empatia e laços sociais. Então, por mais que você ensine, obrigado, por favor, com licença, a criança só vai conseguir desenvolver isso em contato com outros adultos ou com outras crianças. Então, leve seu filho para passear no parque, leve seu filho para passear com seus amiguinhos lá da igreja, né? E fique de olho para que ele esteja rodeado de boas amizades, né? Que já sabemos, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? Então, e, como diz a Bíblia, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, obviamente, a gente vai poder controlar tudo, mas óbvio que você vai colocar o seu filho para conviver e para passear com crianças que têm o mesmo valor, com mães que têm os mesmos valores. E ali naquela interação, até naquela briga ou naquela situação, a criança vai aprendendo a ter essa inteligência emocional através da interação social. Impacto e estresse. O estresse tóxico, como exposição prolongada à situação de abuso ou negligência, pode prejudicar o desenvolvimento cerebral, afetando a capacidade da criança de aprender e se adaptar. Em contrapartida, um ambiente estável e amoroso protege a criança contra esse efeito. Nós sabemos que uma criança que tem rotina definida, não definida que fala assim, tal hora vai ser isso, tal hora vai ser aquilo, mas que você tem uma sequência lógica das coisas, né? A hora do almoço, a hora do banho, a hora de dormir, a hora do estudo, a hora da leitura bíblica. Quando a criança ela tem uma rotina estruturada, ela tem a tendência de se sentir segura, né? Então, uma rotina desestruturada causa insegurança nas crianças. E, obviamente, que um ambiente tóxico de brigas entre você e seu esposo, ou estresse, ou qualquer exposição indevida, vai causar um prejuízo
para a vida das crianças, né? E fora que elas estão observando tudo e elas imitam as suas características. Então, tome muito cuidado, né, com isso. Então, tá com raiva lá do seu marido, morda sua língua e resolva lá no quarto para que a criança não seja exposta a ambiente de estresse. Eu sei que é difícil, mas quem disse que seria fácil, né? Conte com a ajuda do nosso Senhor, que Ele pode nos ajudar. Me ajudar também, né? Estamos juntos nesse barco. E a 10ª coisa que eu queria falar para vocês é neuroplasticidade e aprendizagem. Eu vou falar o dado científico que eu separei. A neuroplasticidade, ou a capacidade do cérebro se reorganizar suas conexões em resposta ao aprendizado e à experiência, é máxima nessa idade de 0 a 4 anos. Isso significa que as crianças pequenas são extremamente capazes de aprender novas habilidades e se adaptar a novos ambientes. Então, as crianças, elas têm a capacidade, né, de neuroplasticidade altíssima. É como se o cérebro da criança, nesse período de 0 a 4 anos, ela fosse moldável. E você, com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, pode ir lá e fazer as atividades que vão ajustando e você vai moldando. Obviamente, amigos, que né, as mamães que ensinam, né? Cada criança, ela tem sua fase de desenvolvimento, cada criança tem sua dificuldade, vai ter criança que vai ter dificuldade de habilidade social, vai ter criança que vai ter dificuldade de fala, vai ter criança que vai ter dificuldade de controlar os seus impulsos, que, né, nessa questão de capacidades cognitivas, executivas, vai ter criança com dificuldade de todas essas áreas, mas Deus, ele tem a plena sabedoria para nos dar como trabalhar em cada uma dessas dificuldades. Esses dados científicos são para as crianças de modo geral. Então, acredite em tudo isso que está aqui e acredite que você também, com a ajuda de Deus, pode ajudar a criança a se desenvolver. E que essa idade, 0 a 4 anos, é a capacidade altíssima de aprendizado. Não caia nessa balela de, depois ele aprende, depois ele ensina. Uma vez eu perguntei para a mãe, né? Eu não era mãe ainda. E eu perguntei de uma mãe, falei assim, o que tu tá ensinando pro teu filho, né? O menino tinha 1 ano. Ela, eu leio só um salmo pra ele, porque sabe, ele é muito pequenininho, ele não aprende não. Não aprende? É claro que aprende. Então eu vejo isso com meu filho tem 2 anos e meio, e, por exemplo, ele vê coisas mínimas e consegue reconhecer a Arca de Noé. Ele sabe que tudo que Deus faz é bom, ele já consegue decorar os versículos, mesmo antes de ele conseguir falar bem. E ele consegue escolher o livro que vai ler e uma série de coisas eu consigo ver. E ele tem a dificuldade dele, mas eu consigo ver já o desenvolvimento. E eu vejo as outras crianças também, das minhas amigas próximas, e eu consigo ver a capacidade que tem. Então não cai nessa enganação, não cai nessa mentira. Vamos estudar, vamos trabalhar para que essas crianças sejam desenvolvidas no máximo da sua capacidade para se tornarem bons adultos e bons servos do Senhor, filhos de Deus, com os pés bem retinhos para chegar no caminho do nosso Salvador. E é isso. Espero que tenha ajudado você. Se você gostou desse vídeo, por favor, comente aqui. Se você assistiu até o final, comente aqui o que você achou e qual dado científico você não sabia ainda. Comente aí.